Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje é quinta-feira de adoração, minuto de bênção com palavra. Me chamo Antônio Carlos, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. E a palavra que nós iremos hoje partilhar está no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, do verso 7 ao 12. Está assim no verso 7. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão vinda da Galiléia, 8, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão, ao ouvir o que ele fazia. 9. Ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos que padeciam ou sofriam de algum mal se arrojavam a ele para tocar. Aproximavam-se a ele para tocar. 11. Quando o espírito imundo ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o disse a alguém, que o desse a conhecer. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, vamos ver o que nós podemos tirar de mensagem hoje desse Evangelho para nós cristãos, para nós católicos, para nós batizados, para todo aquele que é chamado para anunciar a boa notícia. Ou seja, todos os batizados, as batizadas, são chamados a anunciar a boa notícia do Senhor. Sinta-se à vontade, meu querido, minha querida. Você é chamado a anunciar a boa nova no seu jeito e no seu chamado dentro da igreja. Todos os católicos, todos os batizados, amém, irmão? Sinta-se dentro do chamado de Deus. Interessante neste evangelho que fala para nós aqui, né? Se a gente for tirar uma mensagem aqui, via pessoas de todos os arredores, todos os lugares. Jesus estava caminhando com seus discípulos à beira de onde? À beira do mar. Jesus de repente queria ficar somente com os discípulos, com algumas pessoas. Mas como Jesus foi chamado e é chamado para pregar a boa nova, como cada um de nós é chamado para anunciar a boa nova, todos os batizados, muitas vezes vem muito convite para você falar de Deus, ou até mesmo algum lugar que você vai e de repente você está falando do Senhor, você está anunciando o Senhor, não somente dentro da igreja, mas também no seu serviço, numa padaria, numa lanchonete, na rua, em todos os lugares. Jesus estava à beira do mar. Jesus não estava na sinagoga. Muitas vezes nós não vamos estar dentro da igreja, anunciando somente os batizados, não, mas também na nossa vida cotidiana, ou seja, no mercado, numa avenida,
num ponto de ônibus, numa praça, junto com os amigos, numa festa de família ou de um amigo, Jesus anunciava. Mas será que eu estando numa festa, eu estando numa rua, será que eu tenho que anunciar com a palavra? Sim, se puder, pode. Se estiver com ela, pode. Mas também com a sua vida, anunciar a boa notícia do Senhor. Ou seja, no seu dia a dia, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você lê a palavra, se você vai a missa, se você vai na celebração, se você está sempre participando dentro da igreja, logicamente que você está unido com o Senhor. Aqui Jesus estava com os seus discípulos, mas fala aqui que uma grande multidão vinda da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, de muitos lugares, foi até ele. Por que foi até ele? Fala aqui no versículo 8, né? Veio a ele uma grande multidão para ouvir o que ele fazia. Opa! Veio uma grande multidão para ouvir o que ele fazia. Alguns iam com ele porque acreditavam que ele era o Filho de Deus. Alguns iam para curiosidade, para ver o que ele fazia. Será que é verdade que ele curava? Será que é verdade que ele ressuscitava os mortos? Quem é esse Jesus? Mas sabemos que Jesus é Jesus Salvador, Jesus ungido do Pai, Messias ungido do Pai. É esse Jesus que estamos falando nesse evangelho de hoje. Opa! As pessoas foram até ele para ver o que ele fazia. Mas ele viu, quando ele estava com os seus discípulos lá, estavam chegando muitas pessoas de todos os arredores, de todos os lugares. O que ele falou para os seus discípulos? Opa! Prepara aqui uma barca aqui, apronta uma barca aqui, para que eu possa falar, para que as pessoas não venham a me comprimir. Oh, aleluia! O que aconteceu nesse momento? Hein, meu irmão e minha irmã? Imagina, pensa comigo, meu querido, minha querida, pense comigo. Jesus na barca. Ele vendo aquela multidão descendo, vindo até ele. Alguns curiosos para ver o que ele fazia, como diz a palavra, mas alguns com muita fé, como muitos de nós, hoje, nessa quinta-feira de adoração, chega até Jesus, vai até Jesus, dobra o joelho e se coloca diante o nosso Deus amado, nosso Deus poderoso, e se entrega a Ele com todo o nosso coração e fala para Jesus: aqui estou, Senhor, me entrego a Ti, Senhor. Senhor, coloco tudo o meu coração diante de Ti, Senhor. Venho entregar a Ti, Senhor, aquela pessoa que pediu para me orar por ela, aquela pessoa que está enferma na minha casa, aquele meu irmão, aquela minha irmã de sangue, de comunidade, Senhor. É isso que nós temos que fazer, meu querido, minha querida, nesta quinta-feira. Não somente na quinta-feira, louvado seja Deus que hoje é um dia especial, mas todos os dias de nossa vida, seja em nossa casa, estamos unidos a Jesus, estamos em sintonia com o Senhor. Seja lavando, seja varrendo, seja tomando banho, seja como for, mas o meu pensamento está com o Senhor, com Jesus. 24 horas eu estou com Ele. Amém, irmão? E olha só, quando Jesus viu aquela grande multidão vindo, Ele conhecia
a cada um daqueles que lá estavam, sabia aquele que foi lá por curiosidade, aquele que foi lá ver o que ele fazia, ele via o coração daquele que fala assim, eu preciso ser curado, eu vou levar esse meu enfermo, esse meu irmão, essa minha irmã, para ser curado. Estou sofrendo, como ele falou aqui, né, irmão? Muitos que padeciam de todos os males, ia até ele, queria tocar até ele. O que Jesus fez? Jesus curou muita gente, como diz aqui na palavra. Ele curou muitos que padeciam. Aleluia! Olha só, versículo 11 quer dizer, 11 que fala para nós, olha só. Quando o espírito imundo ouviam, prostravam-se diante dele e gritava, opa, quem é esse espírito imundo? Como disse o nosso saudoso Padre Léo, o encardido sabia quem é Jesus. Então, sabia quem é o encardido? Sabia quem é Jesus? Então, meu irmão, minha irmã, o encardido, sim, o demônio, sim, existe. O imundo existe, sim. Olha o que fala aqui no versículo 11 para nós. Olha só. Quando o espírito imundo ouvia, prostravam-se, ajoelhavam diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus, aleluia, o senhorio do Senhor, tu és o Filho de Deus, aleluia. Então, meu querido, minha querida, quando você vai à igreja, quando estamos em casa, ajoelhamos diante do nosso Deus amado, nosso Deus poderoso, como no dia de hoje, é o Filho de Deus vivo e poderoso. Amém? Glória a Deus. E olha só que a gente fala para ele, Jesus proibiu ele de falar. Proibiu o imundo de falar sobre ele. E Jesus, é interessante que ele fala, né? No versículo 12 aqui, né? Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Falou para o encardido. Amém, irmão? Paz e bem, fica com Deus. Shalom.